E vamos lá! Como já passou um bom tempo do lançamento de Alien Romulus e O Exterminador do Futuro Zero, nova série de anime sobre a franquia Exterminador do Futuro na Netflix, eu pensei comigo mesmo, em vez de fazer duas críticas individuais sobre essas duas sequências, por que não fazer um combate entre elas? Afinal de contas, estamos falando de duas franquias clássicas da ficção científica e duas das minhas favoritas, é claro. E já que tivemos essas duas sequências esse ano, fica aquela perguntinha no canto da nossa cabeça. Qual delas conseguiu ser a melhor sequência para a sua franquia? Para isso eu tive a ajuda dos recursos mais tecnológicos para criar as categorias perfeitas e colocar essas duas produções em combate. Brincadeira, na verdade fui eu mesmo que criei as categorias. Mas vamos lá. Eu decidi 7 categorias que cabem bem na discussão de qual desses dois filmes foi a melhor continuação. Então nós vamos ter fidelidade à franquia, cenas de ação, medo ou tensão no caso, porque esses dois filmes são filmes que têm esse elemento, personagens, história e premissa, fanservice, ou no caso, melhor fanservice, porque a gente sabe muito bem que essas duas franquias adoram fazer um fanservice, e por fim, o melhor final, que eu acho que é algo bem interessante nas duas franquias também. E antes de começar, vamos deixar bem claro que as pontuações serão definidas por mim, é claro, de acordo com as minhas opiniões, mas o espaço está aberto para você deixar as suas opiniões nos comentários depois de quais pontuações você concorda ou discorda. Outra questão que é importante deixar claro também é que muita gente vai perguntar, mas Gus, como é que você vai comparar um filme com uma série de animação que é um anime? Não faz sentido, são duas mídias diferentes. Pois eu discordo. Já está muito claro nas histórias de animes, e eu falo isso como um amante dessa mídia, que muitos deles são bem melhores do que as produções cinematográficas de Hollywood. E o ponto desse combate é exatamente isso. Será que uma série de anime consegue ser melhor que uma produção milionária de cinema? Vamos ver. Então, começando pela primeira categoria, que é fidelidade à franquia. No caso, o que eu quero dizer com essa categoria é a fidelidade ao espírito da franquia, considerando os primeiros filmes, e não ser uma cópia dos mesmos. Todos sabemos que tanto na franquia Alien quanto na franquia Exterminador, eles adoram fazer continuações, que é basicamente o mesmo filme em estrutura do primeiro ou do segundo filme clássico, repetindo os mesmos beats, que eu quero dizer as mesmas cenas e situações com algumas diferenças, mas sempre querendo replicar o que o primeiro ou o segundo filme da franquia foi. E aqui nós temos Alien Romulus, que começa com sua própria ideia, seu próprio conceito, e um ponto da galáxia diferente de todos os outros que vimos antes na franquia. O conceito dos personagens se encontrarem em uma espécie de mansão assombrada, só que sendo uma nave no espaço, é bem legal. Só que aí na metade do filme a coisa já descamba pro vamos fazer referências e repetir os mesmos momentos de Alien e Aliens. Às vezes até Alien a Ressurreição, mas a gente chega lá. Aliás, só avisando, viu, pessoal? Spoiler se vocês ainda não assistiram o filme. Mas logo no meio do filme você tem uma cena que já faz referência a Prometheus e traz um personagem bem clássico da franquia Alien de volta, que é o robô Ash, dessa vez com outro nome que eu não lembro agora. E até esse momento do filme eu tava gostando bastante da direção que a história estava tomando, sem precisar ficar martelando na nossa cabeça. Lembra disso? Lembra daquilo? Lembra daquele outro também? E a partir daí o filme só vai ladeira abaixo nessa questão. Então, indo pro Exterminador do Futuro Zero, aqui você tem também toda a questão que é um exterminador caçando algum alvo que ele foi mandado do futuro para matar. Porém, eu acho que ele sabe fazer muito melhor a questão de deixar de lado as referências, as conexões com os outros filmes e contar sua própria história usando o conceito do que é o filme O Exterminador do Futuro. E é isso que eu quero dizer sobre fidelidade. Ser fiel ao espírito do que é a franquia, em vez de ficar tentando fazer o público lembrar e pensar, lembra do John Connor, da Sarah Connor? E aqui não tem nada disso, é basicamente a sua própria história com outro exterminador e outros alvos. Então, ponto pro Exterminador do Futuro Zero nessa categoria. Agora, em cenas de ação, nós temos aqui duas franquias que são conhecidas por serem predominantemente de ficção científica, mas que misturam terror e ação. E nas duas franquias nós temos dois grandes exemplos de filmaços de ação, ambos dirigidos por James Cameron, eu sei, mas nós temos o Exterminador do Futuro 2 e Aliens. Mas em Alien Romulus e Exterminador do Futuro Zero, qual deles tem as melhores cenas de ação? E eu sei que todo mundo vai dizer de novo, mas Gus, como vai comparar um filme com um anime?
E assim, todo mundo que assiste anime sabe que eles têm cenas de ação maravilhosas e extremamente criativas, então, de novo, essa discussão não é válida aqui. Mas o ponto nessa categoria pra mim é qual dos filmes consegue ter cenas de ação que trazem algo diferente pra franquia que a gente não tinha visto até agora. E começando por Alien Romulus, eu acho que ele tem uma cena em específico que cabe bem nessa categoria, que é uma cena que brinca com a ideia do sangue ácido do Alien flutuando no ar em gravidade zero. E essa cena, senhoras e senhores, é muito criativa e muito bem realizada, trazendo esse algo diferente que os outros filmes não tinham brincado antes. Seja lá quem teve essa ideia no roteiro foi um gênio, porque você pegar a ideia do sangue ácido e brincar com a ideia de gravidade zero para fazer os personagens ter que flutuar entre esse sangue, é muito bem bolado. Eu só acho que a cena poderia ter durado um pouquinho mais, mas de qualquer forma já valeu a pena. E no caso do Exterminador do Futuro Zero também existem boas cenas de ação, mas normalmente elas ficam mais na velha questão do Exterminador caçando os alvos e as pessoas atirando de volta contra ele, tirando partes da pele, revelando o esqueleto de aço por debaixo. Então fica no mesmo velho esquema. Nesse caso, o ponto vai para Alien Romulus. Indo para a categoria medo, aqui vem um ponto talvez polêmico, porque Alien é basicamente um filme de terror no espaço, e o Exterminador do Futuro é um filme de ação que tem seu suspense e tal, mas não necessariamente é uma produção que dá medo. Mas eu acho que medo e tensão, quando eu digo tensão do suspense, estão sempre juntos nessa ideia. Porque para te dar medo, você precisa ficar bem tenso durante uma cena. E acima de tudo, o filme ou a série precisa brincar com a sua expectativa de saber o que vai acontecer ou não. E é aí que vem a polêmica, porque eu acho que Alien Romulus não me dá medo. A gente tem a cena lá do Chest Burster, tem a cena do Face Hugger, que são aquelas aranhas lá que grudam na cabeça de alguém. Todas essas cenas dão uma certa tensão, principalmente para alguém que é aracnofóbico como eu. Na cena do Face Hugger é difícil até de olhar, mas são todas cenas que você meio que sabe o que vai acontecer, principalmente com os personagens tão blasé que esse filme tem. É muito claro ali quem vai morrer e quem vai sobreviver, então não existe uma tensão real para mim nessas cenas. Agora em Exterminador do Futuro, por incrível que pareça, tem uma cena mais pro final da série, acho que no penúltimo ou último episódio, que a história quase me convenceu que um personagem importante ali seria morto porque não tinha mais saída. Esse personagem é literalmente encurralado na parede pelo Exterminador, e do outro lado dessa parede você tem outro personagem que apenas escuta o que está acontecendo e não pode fazer nada para ajudar. E eu não vou falar se o personagem morre ou não, para não dar spoiler, mas literalmente ali eu fiquei com o coração um pouquinho na mão, assim. Não que eu gostasse do personagem e tal, a gente já vai falar disso, mas a cena soube brincar ali com a minha expectativa e me deixou na ponta da cadeira, então ponto pro Exterminador do Futuro só por essa cena. Depois nós temos personagens, outra questão polêmica de cada filme, porque nenhum dos filmes pra mim tem personagens muito carismáticos ou interessantes. São todos blasé e meio vazios, assim. Em Alien você tem toda aquela tripulação adolescente que é basicamente comida de Alien e você não se importa com nenhum deles, exceto por um que eu já vou falar. Mas em questão de personagem é fraco. Tanto faz se o Alien matar ou não matar qualquer um. Mas você tem personagem, talvez um personagem e meio que são um pouquinho mais interessantes, que é a própria personagem Rain, né, a protagonista, que ela é bem genérica, assim. Apesar que a atriz faz o que ela pode, mas a personagem é genérica demais. E aí tem o personagem irmão dela, que é o Andy, um androide, e realmente é um personagem que se destaca ali no filme, porque ele pelo menos tem um arco mais interessante. Ele começa como esse personagem bonzinho, mas depois ele é meio que hackeado e se torna um membro da corporação, agindo de maneiras dúbias, o que coloca o público e a personagem principal, Rain, na dúvida se eles podem confiar nele ou não. E esse é um elemento bem interessante do roteiro que nunca tinha sido feito na franquia Alien. Além do fato que o ator faz um excelente trabalho nessas duas versões do mesmo personagem, realmente ele é um destaque ali no meio dos outros personagens blasé. Agora em Exterminador do Futuro Zero, a história foca em uma família que está sendo
ajudada por uma pessoa do futuro e ao mesmo tempo sendo caçada pelo exterminador. Na verdade, o pai da família é o alvo, mas o exterminador usa as 3 crianças ali que são filhos dele para atraí-lo. Mas nenhum desses personagens tem carisma, nem pelo menos um como no Alien. De fato, algumas das crianças são até irritantes e você meio que torce pro exterminador. Enfim, não vou falar, né? E os personagens em volta são todos bem rudes e grossos. Não tem ninguém ali que tenha um coração a mais ou um pouco de calor humano para trazer essa conexão com o público. Então ficou faltando muito essa questão. E existem algumas reviravoltas no final em termos de relação que alguns personagens têm um com o outro, mas acontece muito tarde e fica faltando o choque emocional que a cena deveria ter. Então, ponto para Alien Romulus. Agora vamos para a história e premissa. Na questão premissa, eu acho que os 2 filmes são interessantes, porque eles trazem um conceito que é diferente. Alien vem com a ideia de que você tem essa grande estação no espaço, que é uma mansão assombrada com monstros, que são os aliens. Bem simples, bem direta, é o que a franquia tem que ser mesmo. E o Exterminador do Futuro também vem com a premissa que é um exterminador que vem do futuro para caçar um alvo humano. Mas, durante a história, e talvez realmente essa questão de ser uma série leve um pouco de vantagem contra um filme que tem 2 horas ou menos, existe um desenvolvimento e um elemento diferente que é trazido para essa história que cabe na franquia, que é toda a ideia de inteligência artificial e uma nova tecnologia que é colocada para combater a Skynet, que quer destruir todo mundo. E embora eu acho que é um conceito que deve ter vários furos, sinceramente eu não lembro de ter, mas provavelmente tem, ainda assim é um elemento diferente que traz um pouco mais de cor e de carne para a premissa e a história. Carne que eu digo é conteúdo, né? Você entendeu o que eu quero dizer. E que nem eu falei, por ser uma série, ela tem tempo de desenvolver essa questão, porém, eu acho que ela também passa muito tempo enchendo linguiça nesse elemento. Então eu argumento que toda essa história poderia sim ter sido trazida para um filme e talvez teria o mesmo impacto. E é aí que para mim Alien Romulus sai perdendo, porque ele também traz elementos que são de outros filmes, principalmente Prometheus. E, sinceramente, quem queria que trouxesse algo de Prometheus para esse filme? Se pelo menos fizesse algo impactante com isso, mas não, é extremamente jogado ali no meio da história e vai dar em algo no final que pra mim é totalmente descartável, mas a gente chega lá. E o resto da história é basicamente esse osso de perna de galinha que se você achar alguma carne ali pra comer, boa sorte. Já que eu falei de carne, né? Então ponto pra Exterminador Zero. E agora vem a categoria que talvez seja mais polêmica, mas ela cabe completamente aqui porque as 2 franquias adoram enfiar fanservice em todas as suas continuações. E assim, sendo bem sincero, fanservice é uma coisa que pode agradar muita gente. Tem gente que gosta de ver essa conexão com os outros filmes, ou essa referência e tal. Eu, pessoalmente, tento ignorar. Se o resto da história for bom, eu não ligo. E é aí que Alien Romulus peca completamente, porque pela primeira vez na história de assistir filmes, teve uma cena com um fanservice que me tirou tanto, mas tanto do filme, que depois ele nunca mais se recuperou pra mim. E é exatamente a cena que o Andy fala, a grande clássica fala da Ripley, "Get away from her, you bitch." Que aqui ele fala de uma maneira tão robótica. Claro, ele é um robô, eu sei, mas de maneira tão sem graça que parece mais que o ator não queria dizer a fala porque ele mesmo sabia que era ridículo. Muita gente vai me dizer, mas Gus, é só uma fala, pelo amor de Deus. Não. É a fala. E ela funciona totalmente no contexto de Aliens. Que por sinal é o meu filme favorito da vida, então no meu caso, só de pegar essa fala de um filme quase perfeito e colocar no seu filme meia boca, só pra ter esse momento lá, já é uma ofensa. E como eu falei, normalmente eu tento ignorar e passar batido, já que eu quero ver o filme, a história que tá contando, mas esse momento e essa fala foi tão ridícula, e essa é a palavra certa, ridícula, que cortou praticamente toda a atenção que eu poderia ter no resto do filme. Eu lembro até que eu comecei a pensar, o que eu tenho pra fazer no resto do dia agora, com o filme ainda rolando. E assim, eu vi várias entrevistas com o diretor Fede Alvarez, ele parece ser um cara gente boa, legal, que dá pra tomar uma cerveja, conversar sobre cinema, mas eu acho que ali ele foi um pouco inocente em tentar pegar esse momento de outro filme e querer ter no filme dele com o mesmo impacto que aquilo causou em Aliens. Aquela mesma sensação de empolgação e querer ver o combate final entre a Ripley e a Alien Rainha.
E o pior é que eu vi muita gente na internet querendo explicar essa cena e dizer que faz sentido porque o Andy estava aprendendo a palavra bitch com aquele outro personagem que é o bullying do filme, que fica fazendo bullying com ele toda hora. Ou seja, o pessoal quer explicar agora o fanservice. E pra esse tipo de comentário eu só digo, cala essa boca. Enquanto em Exterminador do Futuro Zero, você praticamente não tem esse tipo de fanservice. Tem todos os elementos ali de Exterminador do Futuro, mas não tem o I'll be back, não tem o venha comigo se quiser viver. Então pra mim esse é o melhor tipo de fanservice, quando você faz um filme que é a sua história e acabou. Eu não acredito nisso que eu vou dizer agora, mas depois de Alien Romulus, eu dou muito mais valor para Alien 3. Pelo menos ali tentou fazer a sua própria história em vez de ficar relembrando o que veio antes toda hora. Ponto para Exterminador Zero. E finalmente, qual deles teve o melhor final? Vamos começar pelo Exterminador Zero, porque eu tenho muita coisa para falar de Alien Romulus. A série não tem um final muito impactante. Eu acho que é um final bom, mas não é aquele final de cena, de ação, que termina com um bang, igual Exterminador do Futuro 2 ou o primeiro. A história termina mais com uma decisão de um personagem. Algo que pode definir o futuro dos personagens se essa série continuar. Então é um final ok, nada demais na minha opinião. Mas Alien Romulus termina com uma cena de ação que pra mim é a pior de toda a franquia. Não, minto, desculpa, vamos voltar. O pior final da franquia está em Alien Covenant, que é basicamente uma versão de todo o primeiro filme do Alien, só que apressada e sem graça nenhuma. Aqui em Alien Romulus, pelo menos eles tentam inserir um elemento novo. E é basicamente a repetição do final de um dos piores filmes da franquia, que é Alien: A Ressurreição, que é o surgimento de uma nova criatura alien, que é basicamente uma mistura de humano com um engenheiro do Prometheus, com alien. Eu não entendi nada ali. A questão é péssimo. Essa criatura que eles chamam de Offspring, primeiro que não dá medo nenhum. O design é tosquíssimo, parece que eles tiraram essa criatura de algum filme de fantasma, tipo Mama, ou Hack. Quem lembra esse filme de Found Footage, né? Que é aquela câmera em primeira pessoa que tinha lá um zumbizão no final. É igualzinho aquela criatura. E de novo, é basicamente uma repetição do que a maioria dos filmes do Alien fazem, que é ter um quarto ato no final da história. Quando os personagens acham que tá tudo bem resolvido e de repente surge um novo obstáculo para eles enfrentar. Só que eles erram na questão fundamental do porquê esse tipo de final funciona em Alien e Aliens, pelo menos. Nesses dois filmes, quando o Alien ou a Alien Rainha no segundo aparecem de novo no final, é uma surpresa pro público. Nem os personagens nem o público esperam que esse novo obstáculo vai aparecer. E aqui é totalmente telegrafado porque você sabe que vai ter alguma coisa no final, já que aquela menina tonta coloca o líquido do Prometheus nela mesma, injetando. Então é óbvio que vai ter uma nova criatura para eles matar no final. Só que o negócio é tão mal feito que a criatura em menos de 5 minutos nasce, cresce, já começa a atacar todo mundo e já é jogada para fora no espaço, sem nenhum impacto, sem nenhum suspense, sem nada. Ai, como eu odiei esse final. Só pra não ser injusto, tem um momento nessa cena que é ótimo, que é quando você tem a personagem ali da Rain pendurada na nave no espaço com aquele anel de meteoros passando depois que ela mata a criatura. E ela pendurada no espaço com esse cenário atrás é realmente muito lindo. Então o visual do filme não peca em nada, mas esse final é muito sem vergonha. Então ponto pra Exterminador do Futuro Zero, e isso o torna o campeão desse combate. Agora, fazendo as considerações finais, eu não acho que a série do Exterminador do Futuro Zero é uma grande série. Ela é divertida e tem seus momentos bem interessantes, mas também não é algo que eu vou me lembrar no futuro sobre a franquia O Exterminador do Futuro. Quanto a Alien Romulus, ficou bem claro que eu odiei esse filme. Eu tentei ser justo em dizer os pontos positivos que o filme tem, e o filme tem realmente pontos muito positivos, mas é um filme que começa bem, vai desenvolvendo sua própria trama, usando os elementos da franquia de maneira até interessante, e do nada se joga no precipício pra ficar fazendo fanservice barato. Ah, desculpa, mas não dá. Só que assim, opinião é subjetiva, e se você gostou do filme, não tem problema nenhum. Mas o belo das opiniões é que elas são subjetivas, depende do ponto de vista e também da sensibilidade de quem fala. Então se você concordou ou discordou desse combate, deixa aqui seu comentário. E acima de tudo, se você gostou dessa ideia de fazer os filmes se degladiarem, coloca aqui também outros filmes que você gostaria de acontecer. A ideia é fazer vários vídeos de filmes se combatendo no futuro,
E o mais bonito de tudo é que pode ser filmes de qualquer era, de qualquer gênero, e que você gostaria de ver em um combate para ver quem ganha. Tá beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você tá gostando do conteúdo de Trashando com Gus, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para que possamos continuar trashando para sempre. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!